Quem é Luiz Alexandre Musserino? Eu sou engenheiro de formação, tenho 55 anos de idade, sou um pequeno empresário, trabalho na área de construção há 28 anos com a minha empresa, sou pai de 2 filhos lindos, a Alessandra de 16 anos, o André Luiz de 13. Foram as pedras no meu caminho que me ajudaram a ser quem eu sou. Eu acredito que essas pedras me ajudaram a enxergar o mundo de um modo diferente, como eu enxergo hoje, e eu gosto do jeito que eu enxergo as coisas hoje. Eu sou uma mistura de um monte de coisas, né, que eu acho que é legal, né? Essa diversidade de raça que eu tenho é uma coisa que eu gosto. Me permite, inclusive, me dá um monte de liberdade de falar um monte de coisa que eu acho, que eu acredito com mais... porque até passo por algumas situações. Meu pai vivia contando histórias da guerra. Ele lutou na frente russa, né? Você imagina lá os italianos aliados com os alemães, né? E teve a retirada da frente russa, né? E essa história é uma história muito de garra, de luta, de perseverança pela vida, pela sobrevivência, né? Eu não me lembro exatamente, se não me engano, acho que do batalhão do meu pai foram 2.000 soldados, voltaram 51, né? Então, assim, o que faz você ser um desses 51 em 2000, né? É quase que nem ganhar na loteria, né? Quer dizer, é uma amostragem. Então, assim, sempre uma pessoa sempre acreditou, sabe? Quando tudo parecia que não ia dar certo, quando tudo parecia quando todas as portas pareciam que se fechavam, e ele conseguiu com isso salvar a vida dele, né? E de alguma maneira esse é um exemplo que fica para mim. Eu sou uma pessoa que acredito sempre até o fim. É muito difícil, talvez seja até uma qualidade, talvez possa ser um defeito, porque ser perseverante, ser cabeça dura é muito sutil a diferença, né? Mas eu sou uma pessoa muito perseverante. Eu tive esse exemplo dentro da minha casa, tanto com meu pai como minha mãe. Quem é o Luiz Alexandre pai? Eu fui viajar agora com meus filhos e no meio da viagem encontrei algumas pessoas tal que me conhecem tal, e uma dessas pessoas colocou: sabe, Lelê, Alessandra, André, teu pai é uma pessoa de valor, é uma pessoa de exemplos, é uma pessoa né? E eu percebi que meus filhos ficaram, né? Então eu acho que talvez deixar o maior legado é deixar esses exemplos através das atitudes, não de conversa. Conversa é importante, mas a gente precisa fazer, passar essas experiências e talvez ajudá-los a serem elementos transformadores nesse mundo que precisa de mudanças. É isso que eu gostaria de ver nos meus filhos. Eu estou num momento de profunda transformação, né? Resolvi mudar minha vida de empresário, estou me redirecionando para virar um empreendedor social. E o legado, eu quero ver se eu consigo mostrar que existe um caminho, além desse caminho que nós já costumamos a trilhar, né, do modelo atual, para um modelo mais justo, sabe? Tanto em termos de empresa, em termos de negócio, em termos de relações. Acho que essa experiência, eu acredito profundamente nisso. Eu acredito que a gente precisa mudar o mundo, realmente, e essa mudança é a partir de atitudes individuais. Esse negócio que você muda fora para mudar, não. É você dentro de casa que começa a fazer a mudança, né? É você entrando no elevador de manhã, encontrando o teu vizinho e cumprimentando ele, não de maneira burocrática, mas de maneira efetiva e afetiva. É desse jeito que você começa a mudar o mundo. E acho que
esse é talvez o maior exemplo que eu quero ver se eu consigo passar pelos anos que eu ainda tenho produtivos pela frente, para as pessoas que estão perto e a gente espalhar isso, que é uma das propostas do Shift, né? De a gente demonstrar que tem um caminho diferente desse, acredito. Qual a diferença entre ser um empresário e ser um empreendedor social? Eu acho que a grande diferença talvez não seja diferença, talvez seja complementação, né? A gente sempre se preocupou muito com o resultado econômico, financeiro, e a gente precisa incorporar definitivamente e com a mesma quantidade de esforço o desenvolvimento humano, né? Não consigo, não tem o menor sentido a gente desenvolver uma empresa, um país, o planeta sob o aspecto econômico se a gente não fizer com que efetivamente o ser humano seja contemplado nesse processo. E não é marginalmente, ele é central, é elemento central. E a história que a gente tem uma capacidade de suporte no planeta, você tem uma quantidade de ativos e que você não pode destruir o planeta, porque a gente não vai ter casa para morar, né? Quer dizer, se realmente aumentar o nível de poluição, aumentar o nível de degradação do ambiente, aumentar a degradação da água, etc., etc., nós vamos construir um planeta que nós não vamos conseguir sobreviver aqui. Então, eu acho que a mudança... Então, o ser empreendedor social é fazer negócios com uma visão onde seja incorporado efetivamente a responsabilidade social, muito além das ações mitigadoras e das ações pontuais e do marketing, né? Realmente. Então a gente fala, por exemplo, de educação, né? Que o Brasil tem um problema de educação. Puxa vida, onde é que está o papel dos empresários nesse país de mudar isso para valer? Até porque nós vamos sofrer todas as consequências, porque as empresas, nós não temos mais... as pessoas que a gente está empregando dentro das nossas empresas não têm a menor condição de trabalhar dentro das empresas que elas atuam, porque elas vêm tão mal formadas. Então precisa ter realmente uma revolução pela educação, e isso tem tudo a ver para mim com o desenvolvimento humano, né? Que é trazer consciência, inclusive, para essas pessoas, para que elas aprendam a fazer as suas escolhas, né? Aprendam a escolher os seus governantes, né? Aprendam a escolher o caminho, se é pelo desenvolvimento sustentável, que assim seja, né? Então, ser empreendedor social hoje surgiu uma nova terminologia do setor 2,5, né? Que é uma mistura entre a empresa que está no segundo setor e o terceiro setor, né? Então, ser empreendedor social é ter essa empresa social, né? Ou economia verde, o termo que for, mas enfim... Acho que empresas mais humanas, mais justas, menor diferencial de salário entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Não tem cabimento o presidente de empresa ganhar 500 vezes mais do que o funcionário menos graduado. Isso para mim não faz sentido. Então eu acredito que é possível e provavelmente vou ser muito pichado por essa ideia aqui. Desse meu cara é comunista. Que assim seja, eu vou continuar acreditando nisso. A partir do momento que eu decidi de ser menos empresário tradicional, e tenho tentado fazer isso ao longo dos anos dentro da minha empresa, quando eu incorporei sustentabilidade nos meus negócios de construção, etc., e que é um desafio gigantesco, porque numa empresa pequena isso não é fácil, porque isso tem custos e esses custos dificilmente são repostos. Eu sou vice-presidente de um instituto que é talvez um sonho que eu tinha há muito tempo e que isso se tornou realidade. Minhas preces foram ouvidas, que é o Instituto Jatobás. E esse Instituto Jatobás, ele tem no cerne ampliar a consciência das pessoas em relação ao desenvolvimento sustentável. E eu acho que o Instituto, como já tem feito há vários anos, tem trabalhado para fortalecer
essa relação de trazer para o mundo dos negócios, né, do bottom line, chamado resultado financeiro, trazer essa visão sistêmica, né, de ambiental, de social, de cultural. Eu acho que esse é um caminho interessante a ser percorrido. As ações que a gente tem empreendido no Instituto estão se multiplicando. Tem gente querendo, entre aspas, copiar o modelo, entre aspas, porque o modelo está aí para ser copiado, sim. Né? Quer dizer, a gente adotou o município de Pardinho, é um município perto de Botucatu, e o nosso desafio é transformar o município num horizonte de 20 a 30 anos, estamos lá há mais ou menos 6 anos, no município mais sustentável do Brasil. Esse é um projeto transversal, no sentido de que permeia toda a sociedade local. Então a gente está fazendo um trabalho junto ao poder público, né? A gente formou um ecotime, que são os secretários do município, mais o prefeito, envolvidos para entender o que é desenvolvimento sustentável, que tipo de ação tem que ser feito dentro de cada secretaria, etc. A gente começou um trabalho exatamente pelos professores da rede pública municipal. E aí muitos professores vieram, outros não vieram, outros ficaram desconfiados, a própria desconfiança da Secretaria de Educação, né? O que essa turma vem fazer aqui? Porque você desestabiliza alguma coisa que, boa ou ruim, ela funciona. Né? E quando você vem lá e coloca alguma coisa nova, tem sempre uma interrogação. E, por exemplo, muitos professores, o resultado foi muito interessante, e alguns professores nós tivemos que dar depois quase um acompanhamento psicológico. Por quê? Esse professor que trabalha em Pardinho, o mundo dele era Pardinho, Botucatu, Bofete, os municípios, o mundo dele era esse. Quando você monta um projeto, leva um projeto desses e mostra para eles uma visão sistêmica, uma visão de mundo diferente daquelas que elas estão acostumadas, você provoca um grande conflito na pessoa. Ela começa a se questionar um monte de coisa. Então teve professor lá que acabou essa primeira etapa do treinamento com os professores, que eles queriam se demitir, eles não queriam mais ser professor, falaram, não, eu não quero mais ser professor. E o propósito não era exatamente isso, porque não adianta deixar de ser professor, você vai deixar de ser professor e fazer o quê? Né? Quer dizer, provocou a mudança, mas essa mudança foi, em algumas situações, ela foi até, com todo cuidado, até a gente perde o controle. Né? É óbvio que a gente não quer ter controle sobre nada, né? A coisa tem que ser uma geração espontânea, né? Mas assim, de repente aquilo que a gente achou que poderia ser um bem, e a gente fez com esta intenção, acabou provocando outro tipo de reação. Então assim, eu diria para você, repetindo aquilo que eu acabei de falar, de que realmente quando você mexe e desestabiliza, você corre o risco também de desestabilizar para pior. Então precisa tomar esse cuidado. Né? Uma coisa que eu queria mencionar também, que é uma coisa super importante, que é uma metáfora que a gente usa no programa, chamado Ecopolo, que é esse programa em Pardinho chama Ecopolo. Né? Nós doamos para o município um centro de cultura, porque a gente entendeu que a cultura podia ser esse elemento de mediação entre o modelo existente por um novo modelo. Então, exemplo, como é que você faz pessoas que não se dão, que não se entendem, né? Como é que você faz eles se reunirem em torno de uma mesa para discutir um assunto de interesse comum? E aí a gente usou a cultura exatamente para ser esse modelo de aproximação. Né? Podia ser o esporte, né? Ele acaba sendo esse elo de ligação. E o Centro de Cultura Max Pfeffer, que foi construído e doado na cidade, aliás, eu convido a todos a irem visitar, não só pelo projeto, mas porque o prédio em si é muito bonito. Ele foi usado, nós usamos uma cobertura em bambu. O prédio recebeu uma menção honrosa na Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo.
Provavelmente também é uma das poucas construções desse tipo de bambu. É um prédio, é um green building, certificado pelo LEED, tem o selo Gold. E a metáfora que a gente usa no projeto é o seguinte: Deus está em toda parte, mas é dentro dos templos, das igrejas, das sinagogas, dos templos que você tem esse encontro íntimo, né, com essa entidade superior. E a gente fala que desenvolvimento sustentável em Pardinho está em tudo. A gente quer transformar o município num município sustentável, mas que o templo da sustentabilidade é o centro de cultura. Então a metáfora é que as pessoas se encontram nesse templo chamado Centro Max Pfeffer para discutir sustentabilidade. E aí nós estamos falando de tudo, né? Estamos falando de governança, poder público, transparência de contas, estamos falando de rede pública de ensino, saúde. É um projeto desafiador, né? E talvez o maior desafio é sistematizar tudo isso, criar uma metodologia, como a gente está criando, para que isso possa ser multiplicado em outros municípios, né? Então, é assim, infelizmente, até isso virar uma metodologia, etc., ele tem um tempo, né? Demora, mas depois que ele estiver mais ou menos pronto, eu acho que a gente vai conseguir espalhar essa metodologia por vários municípios, e pode ser bem interessante, como um modelo alternativo de desenvolvimento complementar ao modelo bottom line que a gente conhece. E o que é sustentabilidade? Olha, todo mundo fala de sustentabilidade como se fosse, né? Eu já ouvi, né? É modismo, isso vem, vai. No limite, talvez a coisa mais boba para se falar sobre sustentabilidade é o seguinte: é fazer mais por menos, com menos. Quer dizer, sustentabilidade é dar a maior eficiência e eficácia aos recursos existentes, sejam eles materiais, sejam eles humanos, sejam eles econômicos. Então eu me pergunto, quem é que pode ser contra a sustentabilidade? Não tem porquê. Porque trabalhar essa vertente significa fazer mais com menos. No desenvolvimento humano também está a busca espiritual? O caminho espiritual está dentro desse desenvolvimento humano? Ah, com certeza, né? Eu acho que o homem, com o domínio da tecnologia, concluiu e conclui erradamente, na minha opinião, que a razão está acima de qualquer outra, né? O racional predomina. E tem um outro lado que a gente tem deixado de lado, que é o lado espiritual, que é trabalhar desde a intuição, né? De ouvir essas outras coisas que não estão não são racionalmente inteligíveis. Então a gente, com certeza, o ser humano nesse aspecto ele evoluiu muito, né? A gente se afastou dessa inteligência superior, seja ela Deus, o nome que for. Acho que o ser humano realmente acredita que que o universo gira em torno dele. Ele não entendeu que nós somos só uma peça desse universo, né? E que se a gente não se comportar direitinho, a gente vai ser expurgado desse universo. Então essa vertente espiritual, você chamou desse jeito, com certeza a gente precisa estar atento a isso, precisa trabalhar esse lado, precisa prestar atenção nisso, muito. Como é que você presta atenção? Olha, essa é um presente que eu tive na minha vida,
eu sempre admirava as pessoas que tinham fé. Eu não sabia exatamente o que é, mas eu via lá, desde as pessoas, né, aquelas carolas que iam lá na igreja e ficavam rezando, e falo, meu, como é que pode, né? Será que um dia eu vou conseguir ter isso e vou... é engraçado que isso acabou sendo uma dádiva na minha vida, porque de repente eu me tornei um homem de fé. Eu sempre tive muita fé nas coisas que eu faço, né? A própria perseverança que eu falei antes, mas de repente uma fé transcendente, sabe? Uma fé naquilo que eu não vejo. Eu tenho fé, eu sou um homem de fé. E vou te dizer que isso também é um trabalho que foi conquistado com muito esforço, né? Do mesmo jeito que você, para ter um bom preparo físico, você tem que acordar 3 vezes por semana ou 4 vezes por semana, fazer ginástica, fazer academia e correr, não sei o quê, para poder ter um bom preparo físico, ter uma boa saúde. A fé também é assim. E eu sou católico de formação, eu sou, na verdade, cristão, né? Eu estudei evangelho, eu frequentei cursos espíritas, estudei um pouco budismo, leio livros sobre religião, etc. E me encontrei. Eu faço uma escola de filosofia há algum tempo e lá eu encontrei um caminho, seja convivendo com algumas pessoas que acreditam em coisas parecidas com aquilo que eu acredito, que é possível um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, etc. E desse jeito eu fui criando o meu caminho. E isso me tornou um homem, me fez um homem de fé. O que você acredita que seja a sua missão hoje? Eu acho que é divulgar, levar essas experiências que a gente está tendo, que eu tive ao longo desses 55 anos de vida, e ao longo principalmente nessas ações, vamos chamar assim, sociais, divulgar essas ações, multiplicar essas ações, incentivar que ações semelhantes se iniciem. Eu acho que é dar o exemplo. Acho que talvez a missão é dar o exemplo. Se cada um de nós disponibilizar uma parte do tempo que a gente tem para ensinar alguém daquilo que a gente sabe, a gente vai fazer uma verdadeira transformação. E até fazer uma comparação com aquela mensagem que tem na Torá, que diz assim, né? Quem salva um, salva a humanidade. E é verdade, né? Aliás, simbolicamente, o mundo tem mais ou menos 7 bilhões de pessoas, mais ou menos 3 bilhões e meio vivem abaixo da linha de pobreza, menos de 2 dólares, 5 dólares por dia, enfim. Se cada um cuidar de um, salvamos os outros 3 bilhões e meio, né? Tem 3 bilhões e meio que podem, salva os outros 3 bilhões e meio que menos podem, né? Também do ponto de vista da formação e da educação, se cada um de nós adotar um que menos sabe e ensinar aquilo que sabe, a gente vai fazer uma grande transformação, né? E assim, o que eu sei fazer bem? Eu sei tocar piano, legal. Então, pegar alguém, você quer aprender piano? Eu vou te ensinar. Você não precisa me pagar, eu vou fazer trabalho voluntário para você, vou ensinar você a tocar piano. Então, você percebe que é sempre uma atitude individual, né? Do individual, do eu para o outro, né? Acho que essa é a grande sacada da mudança, né? Não precisa esperar grandes ações do governo. Aliás, a gente tem mania de responsabilizar o governo, os outros. A culpa, aliás, isso é uma outra coisa boa, né? A culpa é sempre dos outros, né? E acho que a culpa, ou talvez mais do que a culpa, a responsabilidade é individual, né? Então, eu posso ser responsável pela mudança, né? Tem aquela frase que eu acho que é do Gandhi: eu posso ser a mudança que eu quero ver no mundo. Contrabalançar a esse egoísmo do mundo que a gente vive hoje, onde cada um
pensa cada vez mais em si e está cada vez mais protegido em si, quanto menos a gente usar isso e quanto mais a gente pensar no outro e quanto mais cuidar do outro, maior a chance a gente vai ter de ser feliz. A partir do momento, nesses últimos 20 anos, que eu resolvi deixar de pensar tanto em mim e passei a pensar nos outros através dessas minhas ações na área social, eu percebi que eu dava um e recebia dois de volta, né? Quer dizer, que tudo vinha... E obviamente não fazia com essa intenção, mas eu percebi que era natural, né? Então, que essa volta vem, inclusive de maneiras absolutamente impensadas. Desde de modo profissional, né? Quantas vezes as coisas surgiram profissionalmente em função da minha ação, não fui lá vender a minha empresa e no fim acabei tendo trabalho em função dessa minha ação, como coisas mais profundas, muito simples, como ver gente feliz, crianças sorrindo, né? Quais foram as suas grandes descobertas nesse caminho social? Olha, talvez nada do que no íntimo eu já não soubesse, né? Porque acho que a verdade está dentro de cada um já. Só que a gente não quer travar conhecimento com essa verdade que está dentro de cada um. Mas assim, é de que é bom ser bom, de que é bom fazer o bem, né? Sempre ressalvado de que eu não estou dizendo nem que eu sou bom, nem que eu faço bem, tenho todas as minhas limitações, mas de que isso pode ser realmente transformador, né? Esse amor de fazer essas coisas com carinho, com amor pelos outros, né? De você colocar, de você deixar o egoísmo e trabalhar o altruísmo, isso é uma mudança, é uma ferramenta transformadora gigantesca, né? E realmente a prova, eu tenho colhido esses resultados, de que quanto mais você faz para os outros, mais você recebe. Tem uma equação universal aí que funciona desse jeito, né? Então, quem ainda não experimentou, experimente, porque assim funciona.